queridos amigos sintonizados na rede Smart de comunicação, começa mais um programa no Olho do Furacão, ao vivo, pela Cabonet, canal 23, pelas redes sociais, a nossa fanpage oficial da rede Smart de comunicação e pela RCTV Interativa Oficial. É sempre um prazer e uma honra poder compartilhar com todos vocês este programa que vem caindo cada vez mais no gosto popular. Muito obrigado pelo carinho e a grande audiência obtida no programa de ontem. Olha, muito obrigado a todos vocês que compartilharam, que curtiram e que comentaram em todas as cidades do nosso querido Brasil. Hoje, como prometido, o nosso tema ele é bastante polêmico, político, e eu tenho certeza que você vai curtir, comentar e compartilhar. Vamos falar sobre duas figuras ilustres da política nacional. Primeiro, nós vamos falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, o ex-presidente do Brasil, que vive um drama. Vive um drama, como vocês acompanharam recentemente, o julgamento do Lula. Ele provavelmente não será candidato a presidente do Brasil e pode ser preso, inclusive. O Lula não sendo candidato, abre-se uma lacuna. O segundo colocado, Jair Bolsonaro, desponta como um favorito. Será que Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil? E o Lula, quem que vai indicar? Será que realmente ele vai conseguir reverter essa situação? Muito difícil, mas nós vamos comentar. E o meu convidado de hoje é um analista político e presidente municipal do PSD, coordenador regional também do PSD, Lau Alencar, já está aqui comigo nos estúdios. Lau, seja bem-vindo ao programa No Olho do Furacão. Eu que agradeço, meu boa tarde a você, aos telespectadores. Agradeço por estar aqui mais uma vez no seu programa, que é importante para levar para toda a região, o estado de São Paulo, enfim, para o Brasil, mais um trabalho magnífico que vocês vêm fazendo ao longo da sua carreira, que eu acompanho há bastante tempo. Eu que agradeço, Lau. A gente tem um carinho especial por você, a gente sabe do seu trabalho, sabe do seu envolvimento diretamente com a política nacional, não é nem regional, né, a política nacional, porque nós sabemos que fazer política no Brasil é muito difícil, principalmente agora com esse quadro de corrupção exacerbado que nós encontramos em todas as esferas. Hoje, inclusive no programa de hoje eu falei, né, é difícil acreditar, inclusive, na justiça brasileira. Haja visto que tem acontecido recentemente com algumas ações do STF e liberar alguns políticos que, ao meu ver, deveriam estar presos. Mas, enfim, este é um outro assunto, já queria abrir. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, como todos nós sabemos, sempre foi um sindicalista e, ao decorrer da sua vida, ele enfrentou diversas situações, chegou a ser preso. E o Lula disputou algumas eleições, perdeu e acabou sendo, evidentemente, depois de muitas tentativas, presidente do Brasil. Mas antes de entrar diretamente na questão do Lula, Lau, como é que você tem analisado essa questão do cenário político nacional, essa Operação Lava Jato que trouxe à tona diversos políticos envolvidos, desde aqueles mais antigos até os atuais, ou seja, as empreiteiras sempre abasteceu, evidentemente, a política nacional, algo que era obscuro, mas veio à tona. Como é que você analisa esse cenário político atual, sobretudo a Operação Lava Jato? Será que a Operação Lava Jato ela trouxe resultados positivos para o Brasil? Sem dúvida nenhuma que trouxe e deverá trazer muito mais ainda. A Operação Lava Jato é um marco na história política do nosso país, onde a população, no momento de descrença que vive em nosso país, tem aí, através do judiciário, uma esperança de verem políticos tradicionais atrás das grades. E hoje, e às vezes a gente acompanha muito as redes sociais, Roberto, a gente observa lá que às vezes as pessoas comentam, ninguém vai para a cadeia, não vai preso, o Lula não vai preso, ninguém vai preso. Eu acho que às vezes a pessoa está um pouco desinformada. É só verificar o que aconteceu com o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e tantos outros da figura desse cenário que participou das administrações anteriores do país, que estão atrás das grades. Eu acho que a estrutura, o judiciário tem funcionado sim. Recentemente, esse julgamento do ex-presidente Lula foi um exemplo disso, um julgamento altamente técnico, dentro dos fatos, da matéria, e deu uma grande resposta para a sociedade. Quem acompanhou pôde observar bem isso, e acho que a Operação Lava Jato, como eu disse, é um marco na história desse país, precisa ser preservada, precisa de apoio das instituições que funcionam nesse país, as instituições democráticas, e é assim que funciona.
quem errou tem que pagar e que sirva de exemplo para que a gente possa ter bons gestores com responsabilidade e eficiência no trato da coisa pública. Nós tivemos um julgamento que foi, inclusive, eu acho que inédito isso. Eu nunca vi na história da política nacional um julgamento sendo direcionado para a sociedade. Praticamente todos os canais de comunicação, sem exceção, transmitiram esse julgamento. Nós tivemos diversas lives, inclusive ao vivo no local onde aconteceu o fato, colocando à tona a situação do Lula. Vocês viram nas imagens, vamos colocar algumas imagens do Lula logo no início da sua carreira, da sua trajetória como sindicalista. Lula sempre foi uma pessoa muito bem articulada, uma pessoa de uma fala bastante incisiva, e o Lula, durante a sua trajetória como sindicalista, política, sempre teve relacionamentos, inclusive com pessoas de outros países com a mesma ideologia que ele sempre gostou de defender, né? O lado da esquerda, uma esquerda mais, onde tivesse um lado mais de envolvimento dos seus correligionários, da sua militância. Ele sempre enfatizou isso, a militância do partido, né? O Partido dos Trabalhadores sempre teve uma militância muito aguerrida, né? Inclusive alguns até extrapolando o fanatismo. E nessa fala do Lula, ele sempre assustou no início da sua carreira. As pessoas tinham medo do Lula justamente por isso. O Brasil saía de uma ditadura ferrenha, uma ditadura que acabou trazendo consequências irreparáveis até hoje. Muitos políticos, presos políticos, muitos nem foram encontrados até hoje, jornalistas foram executados. E hoje nós observamos que o Lula, na sua trajetória política, ele conquistou muitas pessoas. Mas, ao longo dos anos, nós percebemos que talvez esse posto alto que o Lula ocupou como presidente, né, do Executivo, ou seja, presidente do Brasil, será que o Lula não teria a oportunidade de fazer diferente? Até pelas derrotas que ele obteve durante todo esse processo, será que o Lula não poderia ter, talvez, governado de uma forma mais abrangente, sem envolvimento direto político? Porque eu acho que o Lula conseguiu, politicamente falando, no primeiro mandato do Lula, ele conseguiu um governo muito bom. Mas os acordos, o sistema político fez com que o Lula, ao longo da sua trajetória, talvez se perdesse. Esses tais acordos que ele fez com diversos partidos para conseguir governar, talvez esse não tenha sido o erro crucial para que Lula chegasse hoje nesse patamar hoje de julgamento praticamente nacional, esses acordos com o partido A, B, C, D, inclusive o Mensalão mostrou isso, né, pagar para os partidos para conseguir governar, isso talvez não tenha sido o erro principal do Lula? Sim, eu acho que a gente que conhece a trajetória do ex-presidente Lula, a gente pode observar que ele manchou a sua biografia. A questão política, se você observar o Congresso lá atrás, teve o impeachment do ex-presidente Collor. O ex-presidente Collor vinha de um partido, o PRN, que não tinha abrangência, não tinha força no Congresso. Lidar com o Congresso não é fácil, não é tarefa fácil. É só observar a negociação que há em torno da reforma da Previdência. Se não consegue chegar a um acordo no número exato dos 308 votos para aprovar. E assim todas as ações dos governos. Então, todos os governos vê no Congresso essa dificuldade. O ex-presidente Collor não tinha força, não tinha maioria e perdeu o cargo. Assim como a Dilma. O Lula acabou sendo um pouco mais político, né? Um pouco mais politizado e conseguiu fazer uma grande articulação, mas teve que ceder muito, né? É normal a questão política você ceder cargos, o acordo político, né, da boa política é até saudável, isso não é ilegal. Você fazer indicações de profissionais para outros setores do governo, para estar governando junto. Porém, a coisa passou além disso, né? Passou além disso de indicações, como foi o caso da Petrobras, para indicar pessoas importantes para fazer uma arrecadação, para montar uma máquina de arrecadação, para sustentar as campanhas eleitorais, para sustentar o projeto político do PT, Lula e de outros aliados também. Então, é difícil hoje, assim como a Caixa agora econômica afastou 4 vice-presidentes, então essa indicação política em alguns setores é maléfico para o governo.
Então, infelizmente, hoje, a questão de gestão, ela precisa passar por uma depuração muito grande no país. E acho que a Lava Jato trouxe um fator importante, mas que vai muito mais além disso, dos governantes poder olhar de forma diferente a questão da máquina administrativa e dos acordos políticos. Como eu bem disse, não é ilegal fazer um acordo político, mas algumas indicações, algumas formas, alguns setores, não é apropriado a presença do acordo político, da indicação política, que vem sendo maléfico, como foi para a Petrobras e tantas outras estatais que nós temos no país. Você não acha também que, em virtude, inclusive, desses tais acordos, as indicações, acho que se perde no meio do caminho? Porque, assim, quando você indica um partido A, B, C ou D, nós observamos que as pessoas, por não conhecerem os seus indicados, essas pessoas acabam tendo uma certa liberdade excessiva. E esses que vão comandar pastas importantes no governo acabam, de repente, se aproveitando exatamente dessa indicação para tirar proveito. As empreiteiras mostraram isso. Inclusive, numa fala do Fernando Henrique, que, na minha opinião, foi super infeliz, mas aconteceu. Ele falou que negociar com empreiteiras era a coisa mais normal do mundo. Ou seja, receber dinheiro de empresas privadas para bancar campanhas era uma coisa normal. E isso acaba, de alguma forma, favorecendo essas empresas. Se você observar como aconteceu com a JBS, uma empresa que começou pequenininha, mas depois que começou a fazer os acordos, a empresa se tornou uma multinacional. Ganhou o mercado de carnes no mundo inteiro. Ou seja, o acordo aqui no Brasil valeu muito a pena. O desenrolar das investigações mostra isso. Mas indicar pessoas para cargos de partidos diferentes, isso não é arriscado? Nós temos hoje mais de 30 partidos registrados no TSE, se não me engano, acho que é 33. 35 partidos. 35 partidos registrados no TSE. É um número exacerbado, exagerado, e depois tem que negociar com todos eles, os da base do governo, evidentemente. Você não acha que quando você indica, você acaba perdendo um pouco desse controle, e aí você corre o risco dessas pessoas cometerem o que nós observamos na Operação Lava Jato e no Mensalão, um rastro de sujeira que entrou para a história da política mundial? Sem dúvida nenhuma. Isso é importante, esse ponto de vista, que são 35 agremiações, é bem verdade que são poucas as que têm grande representatividade, de fato, representatividade no Congresso Nacional, e o presidente da República tem a sua base aliada. Então, através aí de vários partidos, de 10 a 15 partidos, acabam compondo esse governo, né? Essa aliança de apoio, nós vamos dar exemplo agora do PTB, que não consegue empossar a sua indicação, né? A deputada que foi barrada pela Justiça de assumir. Por quê? É uma indicação política. E qual é a finalidade disso? A aprovação da reforma da Previdência. É ilegal? Não é. Agora, se ela é importante ou não, aí vai da competência do partido, que certamente os partidos têm quadros importantes. E às vezes, dentro daquele cenário do partido, você pode ter engenheiro, advogado, especialista em gestão pública ou de segurança pública. Então, existem quadros importantes para determinadas funções, mas muitas vezes não, né? Como essa questão do PTB é uma indicação meramente política, é a filha do presidente nacional do PTB, que tenta tomar posse para que o governo tenha uma razoável segurança de poder contar com os votos do PTB para a reforma da Previdência. Nós estamos vendo imagens quando o Barack Obama encontrou com o Lula e disse que o Lula estava no ápice, que, né, isso é porque ele é boa pinta e tal, né? Disse que o Lula era o cara aí. Né? Depois, essa fala repercutiu no mundo inteiro. O Barack Obama estava no ápice, era um presidente num índice de aprovação significativo, né? E nesse encontro, onde reuniu diversos países, quando foi falado, né, quando o ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos disse que o Lula era o cara, o Lula cresceu muito, né? O ego dele subiu absurdamente, isso repercutiu mundialmente falando. Né? Porque o governo brasileiro vinha bem, né? A economia estava boa, estava estável, Lula vivia um bom momento. E se tivesse continuado até hoje, porque a Dilma com certeza continuaria presidente da República, eu acho que a indicação do Lula, na minha opinião, também
foi precipitada, colocou uma mulher que não era política, não, era uma pessoa mais técnica, e acabou ocasionando aí uma falta de diálogo com os políticos, que é aquilo que você acabou de falar, né? Nós temos um Congresso Nacional, né? Nós temos 513 deputados, é isso? 513 deputados que você precisa de diálogo. E quando você perde o diálogo numa Câmara, no Congresso Nacional, fica difícil. Você vê o Lula esbravejando, né, fazendo comício. Ele pegava o microfone e fazia comício para a Dilma. A Dilma não tinha nem condições de falar, porque ela não era política. Ele vinha numa linha, a Copa no Brasil, a Olimpíada no Rio de Janeiro, a liderança na América do Sul. Quer dizer, então, foi aí que o ex-presidente também, Barack Obama, falou, esse é o cara, e todo mundo falava. Então, essa liderança o Brasil sempre teve. E o Lula é um grande orador. Agora, isso também acabou sendo quase que uma bolha, né? O Brasil vinha tudo isso e, de repente, estourou. E agora traz na sua biografia, esse momento ruim e difícil que a política brasileira vem sofrendo com a condenação do ex-presidente Lula. Agora eu queria falar com você que assiste a Cabonet Canal 23, você que nos assiste em todo o território nacional. Na sua opinião, você que evidentemente prestigia o programa No Olho do Furacão, na sua opinião, o Lula, né, a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, onde que ele errou? Comenta aí, você que está na rede social. Você acha que o Lula ainda tem uma oportunidade de voltar a governar o Brasil? Você acha que o Lula tem condições de fazer um governo irreparável, trazer de volta, a conquistar os empresários internacionais, né, fazer com que a nossa economia volte a ser o que era antes, uma economia pujante? O Brasil vinha vindo bem. Será que se o Lula for candidato, tiver condições para isso, ele vai conseguir governar o Brasil? Ele vai ter credibilidade e respeito da população e, evidentemente, dos investidores? Eu te faço essa pergunta, Lau. Você acha que o Lula tem condições, juridicamente falando? Eu acho muito improvável, mas, enfim, se ele for candidato, se ele conseguir ser candidato, ele vai ter mais alguns inquéritos que estão sendo investigados. Ele não vai ter paz. Ou seja, ao longo da governabilidade, o Lula vai continuar sendo investigado, os processos vão continuar em andamento, ou seja, vai ser um governo muito difícil, né, não? Sem dúvida nenhuma. Eu posso falar um pouco com propriedade nesse aspecto eleitoral, até porque eu estudo muito especialização nessa área eleitoral. O que muitos dizem, bom, o Lula pode ou não pode ser candidato? Aí fica essa dúvida. Ao ser condenado, o PT lança a sua candidatura, uma ofensiva e resposta ao seu julgamento. Agora, a lei está aí, é clara, né? Então, às vezes as pessoas fazem confusão, não, vamos ver no registro e tal. A justiça eleitoral é que dá a palavra final nesse aspecto das eleições. Então, ela discute isso no momento do registro. No momento do registro. Para isso, tem que ser apresentado esse registro. Agora, existe a lei da ficha limpa. Ela já vem funcionando. Então, o candidato é ciente dos seus impedimentos. Então, no momento em que ele apresentar, se é que vai apresentar o registro de candidatura, é aí que a Justiça Eleitoral vai se manifestar. E diante do cenário, é inegável dizer que ele está inelegível. Hoje, o ex-presidente Lula está inelegível. Agora, existem momentos e remédios jurídicos que podem suspender essa inelegibilidade? Existem. Se ele vai conseguir ou não, ninguém sabe. Mas o STJ, ou o STF, em qualquer momento, é possível suspender esses efeitos. E suspendendo esses efeitos, evidentemente, o registro pode ser deferido. Eu não acredito nessa linha. Acho difícil, pelo momento e pelo resultado do julgamento, acho difícil ele conseguir. Mas ele tem que manter essa ascensão do PT e do seu projeto para tentar emplacar alguém. Ou até mesmo, nós já vimos várias candidaturas que lá atrás, aquele que estava inelegível registrava a candidatura, apresentava uma impugnação, ia se defendendo, a foto e o nome ia para a urna, e às vezes, a lei antes permitia que em 24 horas você podia mudar o candidato. Então o eleitor digitava um número e uma foto aparecia, mas estava elegendo outro. Exatamente. Agora são 20 dias antes. O tempo é menor. O tempo é menor, é uma campanha. Então não tem mais como, né, seria um estelionato eleitoral quase. Então, por isso que a Justiça Eleitoral modificou isso, são 20 dias antes. Aconteceu em Osasco isso. Exatamente. No saudoso Celso Gigno,
quando foi candidato inelegível e os seus votos não foram computados. Ele não mudou o candidato, poderia, ele levou até o final. Até o final. E para isso, insistindo nisso, a Justiça Eleitoral confirmou a sua sentença e os seus votos foram declarados nulos. O que pode acontecer com ele? Acho difícil cometer esse suicídio, um partido forte como o PT, de levar uma candidatura suicida para que os votos sejam anulados, né? Então, é inegável que existe uma força aí, mas a lei é feita para todos, né? E nós estamos num Estado democrático de direito, então ninguém está acima da lei. E outros que estarão aí serão julgados, né? A coisa não parou por aí, tem outras ações e outros processos, até um pouco mais agressivo do que o próprio julgado último do triplex do Guarujá, né? Você tem do apartamento de São Bernardo, você tem do triplex, você tem dos caças, você tem uma infinidade, tem várias ações em andamento. Então eu acho muito difícil, né? E é triste para a história política do Brasil de ter uma figura de esquerda como foi o ex-presidente Lula manchar sua biografia no momento da nossa política no nosso país. Mas, como eu disse, ninguém está acima da lei e é importante que o judiciário faça o seu papel para que as pessoas tenham a esperança de acreditar que dias melhores poderão vir, de acreditar no judiciário e de um dia voltar a acreditar na política, que é importante. A política é o único instrumento transformador das vidas das pessoas. Eu acho que a população pode eleger melhor se ela participar mais da política, se ela acompanhar mais, se interessar mais, certamente ela vai votar melhor, vai ser mais exigente e poderemos estar depurando os maus políticos do nosso país. Agora, com as redes sociais bombando lá, do jeito que está, eu acho que nunca antes na história nós tivemos uma participação tão intensa dos internautas, como vocês estão participando com a gente agora ao vivo, aqui pela rede social da RCTV Interativa, na nossa fanpage oficial, pela rede Smart de Comunicação, para quem está assistindo também pela TV, pela Cabonet, canal 23, é inegável que as redes sociais hoje, ela está no ápice, e as pessoas sabem, investigam, pelo menos aqueles que estão antenados. E a pergunta que todos se fazem é o seguinte: o presidente Lula não sendo candidato, quem ele vai indicar? Quem o PT preparou para assumir o legado de Luiz Inácio Lula da Silva? Será que tem alguém que pode substituí-lo? Será que se ele correr abraçadinho com esse pré-candidato, ele vai conseguir migrar os votos? Eu faço essa mesma pergunta para o nosso convidado. O PT preparou alguém para assumir esse legado do Lula, que não é um legado, como você mesmo disse, que poderia ser melhor, mas está manchado, né, com a Operação Lava Jato, está manchado com essa situação dos seus integrantes maiores, sua cúpula maior, né? Alguns estão presos, outros estão cumprindo liberdade, outros estão com algema na tornozeleira eletrônica, ou seja, uma situação muito difícil do PT. O PT não preparou, não vejo hoje nenhuma figura. Na sua opinião, o PT tem alguém dentro do partido filiado que pode substituir o Lula? Sempre existe. É claro que o PT não esperava acontecer o que aconteceu, nem o ex-presidente Lula, que sendo eleito poderia preparar alguém, como preparou a Dilma, mas evidentemente eu vejo no cenário político dentro da agremiação do PT apenas talvez dois nomes que podem tentarem se viabilizar. Um é o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Então são duas figuras distintas, aqui no Sudeste e o outro do Nordeste. Então são duas figuras em que os bastidores acabam voltando os olhos para uma possível indicação do PT, caso o ex-presidente Lula decline de disputar a eleição presidencial deste ano. Mas é claro que pode surgir algum outro fato, mas diretamente analisando friamente a questão, o Jacques Wagner e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, são nomes possíveis de se substituir o presidente Lula na corrida presidencial deste ano. Agora, historicamente, todos nós sabemos que é difícil migrar votos, né? A sociedade, ela tem a sua desconfiança, evidentemente, com a situação que nós já observamos, que são as investigações. As investigações continuam e esses supeudos candidatos que você mencionou não têm o carisma, né, que o Lula tem. Como qualquer outro
candidato que tem o dom da palavra e que tem a popularidade. Esses não têm. É possível, então, em um período curto de tempo, fazer com que a população entenda que essas pessoas vão conseguir, de alguma forma, entender que o candidato, né, do ex-presidente Lula é o candidato ideal, até porque os cargos ocupados desses políticos, tirando o Fernando Haddad, que governou a cidade de São Paulo, que é uma cidade a maior da América Latina, mas a sua avaliação não foi muito boa. A gente sabe que a avaliação do Haddad na cidade de São Paulo não foi das melhores, tanto é que ele perdeu a eleição. Então não é um candidato em potencial. E isso pode trazer consequências, e vai trazer consequências. Fazer um nome em tão pouco tempo eu acho muito difícil. Não tem uma indicação propriamente dita que possa representar de verdade o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não preparou um nome. E isso é muito arriscado. E com tantos nomes na corrida eleitoral que nós temos, vamos colocar aí alguns nomes. Vamos lá. Nós temos aí o Geraldo Alckmin, que é o governador atual de São Paulo, que é pré-candidato. Nós temos o Jair Bolsonaro, que desponta como favorito, aí, pelo menos nas redes sociais ele é o mais popular. Nós temos dois nomes que podem vir, né, que está sendo muito comentado. Luciano Huck pediu para não tirar o nome dele da lista, é pré-candidato. Joaquim Barbosa está na dúvida e pode vir também. Marina Nós Silva. Temos, olha quantos candidatos, nós temos o Ciro Gomes, que também pode vir, né, é pré-candidato, na verdade. A Marina Silva, a única mulher que vai disputar. E nós temos o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, que é o candidato do Podemos. Olha quantos nomes. E numa eleição como a nossa, competitiva, as redes sociais, Henrique Meirelles, inclusive o Dó pode nos afirmar aqui, porque o Henrique Meirelles é do partido dele, né? Hoje está no grupo do Michel Temer, tem ajudado a economia do Brasil a entrar nos eixos. A gente tem que reconhecer que quando o Michel Temer pegou o Brasil com Dilma, estava a situação complicada. Com todo o histórico, né, com toda a ficha criminal do Michel Temer, ele trouxe um especialista em economia, que é o Henrique Meirelles, que hoje, sem dúvida nenhuma, está conseguindo colocar a economia do Brasil nos trilhos. Henrique Meirelles seria uma boa opção para o Brasil ou não? Seria um quadro extremamente qualificado e preparado, né? Porém, vai delongar ainda é muito cedo para decidir isso, mas com muita maturidade, é um dos quadros muito preparado, muito técnico, né? Do ponto de vista muito técnico. É um quadro qualificado e preparado, sim, para disputar. Agora, vai de muitas articulações e, como eu disse, é muito cedo ainda para decidir essa questão, mas é um grande quadro, sem dúvida nenhuma. Meu convidado de hoje é o Lau Alencar, analista político, ele que tem um conhecimento vasto nessa área eleitoral. Estamos analisando aí dois candidatos em potencial, um com uma situação complicadíssima, está inelegível hoje, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora vamos falar sobre Jair Bolsonaro, essa figura política que tem se mostrado uma pessoa bastante atuante, com falas e frases impactantes, polêmico. Participou já de diversos programas, sempre muito incisivo nas suas colocações. E hoje, onde esse homem vai, ele arrasta uma multidão. Realmente, o Jair Bolsonaro tem conquistado. É o Lula do passado, né? O Lula também já foi assim. O Lula, onde ia, realmente arrastava muita gente. E hoje está acontecendo com o Jair Bolsonaro, que tem falado, né, exatamente aquilo que o povo quer ouvir. E tem agradado. Né? Tem uns que estão chamando até de mito já, né? Bolsomito, né? Enfim, o homem tem conseguido vários atributos e nós estamos acompanhando agora a trajetória de Jair Bolsonaro. Já quero passar a pergunta para vocês, internautas, você da Cabonética 923. Jair Bolsonaro é uma boa opção para o Brasil? Será que ele está preparado para assumir uma responsabilidade tão grande como essa, governar um continente? O Brasil é um continente, um país com diversas culturas, né? com uma população miscigenada, uma economia difícil, né? Vai pegar uma economia com dívidas proteladas. Eu já quero perguntar para o nosso convidado. Jair Bolsonaro é uma boa opção para o Brasil? Ele está preparado para assumir essa grande responsabilidade, não? Olha, essas questões serão colocadas. Mas aí eu também, a gente tem que analisar. O Lula lá atrás também, o pessoal falava, pô, não tem formação nível superior, nunca teve cargo executivo, será que ele está preparado? E acabou criando uma grande equipe de governo, fez um governo de uma boa avaliação no seu primeiro ano de governo, tal, mesmo com alguns escândalos, tal. Agora fala a mesma coisa do Jair. Acho que a democracia está aí, qualquer um pode disputar.
é um deputado experiente, conhece bem o Congresso, né? E qual o resultado desse fenômeno do Jair Bolsonaro? A revolta da população com tudo que ela já experimentou. Você pega desde das diretas já, o PMDB, que governou esse país, né? O PSDB, né? Sempre uma linha esquerda, centro-esquerda, né? Vinha aí a Dilma, o Lula. Ou seja, então é um ponto que a população chegou no tal descrédito que vê nele talvez um cara para virar a mesa, né? Um cara para virar a mesa. Se você fizer uma pesquisa hoje, quem é a favor da pena de morte, a maioria é a favor. Fizer uma pesquisa da redução da maioridade penal, a maioria é a favor. Se fizer uma pesquisa para fechar o Congresso, a maioria é a favor. Claro, isso não é bom para a democracia, mas a maioria é a favor. E ele é o único que peita e assume esse discurso. Então é ele que vai capitalizar isso. Agora, até onde vai chegar, quando a população conhecer o discurso de cada um e tal, vai poder avaliar melhor. Acho que teremos vários candidatos, acho que serão mais de 10 presidenciáveis, mais de 10 candidatos à presidência. 2 irão para o segundo turno, se houver segundo turno, irão para o segundo turno e o povo vai poder avaliar. Mas a postura do Bolsonaro é uma postura mais radical destas questões. Hoje a gente vê a segurança pública largada às traças. Exatamente. As fronteiras estão abertas, totalmente acéfalas. Drogas e armas entram no país todos os dias. Todos os dias. Sem controle. A legislação é arcaica. A impunidade é grande. E ele fala, ele toca exatamente nessas questões, né? Da vulnerabilidade das fronteiras, da ausência do governo com relação a isso. Ou seja, todo mundo assiste de camarote, sabe que abastece principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, as duas principais capitais. Chegam, a todo tempo a gente mostra no Olho do Furacão aqui, apreensão de armas, de drogas, sempre nos grandes centros. Só para deixar um registro claro, aproveitando a sua fala, você sabe qual que é o estado o estado mais violento do Brasil? O Ceará. O Ceará é o estado mais violento do Brasil, seguido de Alagoas e Sergipe. 5.000 pessoas morreram em 2017, vítima de violência lá no Ceará. 5.000 pessoas. Tivemos duas chacinas. Uma morreu 14, outra 10 pessoas. 24 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a Áustria é do tamanho, praticamente, tem a mesma população, né? 8 milhões de habitantes lá no Ceará. Mais ou menos a população da Áustria. Sabe quantas pessoas morreram o ano passado na Áustria? 50. E no Ceará, 5.000. Ou seja, olha só a discrepância, a quantidade de homicídios que aconteceu no Ceará. Estou falando só do Ceará, só para dar um exemplo da quantidade de pessoas que morrem no Brasil por ano, vítima de violência e, sobretudo, de arma de fogo. Arma de fogo. Então, Lau, isso que você está falando da vulnerabilidade, retrata exatamente o que o nosso país está vivendo. Agora há pouco foi mudada a questão da metralhadora, as armas de grosso calibre, que estava mandando até pelo correio, nos aeroportos. Então, agora que mudou a legislação, colocando uma situação um pouco mais enérgica, quem for pego com esse tipo de calibre. Mas eles não estão nem aí. Quer dizer, então, a impunidade é muito grande. Então, o povo está cansado disso. E o Bolsonaro vem nessa linha, né? A questão da guerra civil mata mais que muitos países em guerra. Sim, só o trânsito. Então, passa só o trânsito. Quantos por dia? Saíram os números que a gente viu agora da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que aqui em Osasco aumentou 400% a questão do homicídio. Estupro também. Em 2016 foram 2, 2017 foram 10. O estupro, 62,5%. Quer dizer, e onde é que vai parar isso? A vítima não vai parar de ser vítima? A inversão de valores, além de tudo isso, a questão de inversão de valores, que é importante respeitar os direitos humanos. Mas o cidadão de bem não é respeitado. Hoje você vê arrastão nos pontos de ônibus, né? Um amigo falou de um arrastão aí na praia. Nos pontos, aqui mesmo a gente sente isso. Você sai de dia
Você não pode usar o celular na rua. É uma guerra civil declarada. Uma guerra civil declarada, há mortes. Está aí os índices dos homicídios, 400% numa cidade, num estado, mas no país. Então, uma guerra que tentam jogar debaixo do tapete. Mas a população sente. Quem está no gabinete, não, mas a população sente. Então, o que há de se fazer? Nós temos que ter um Congresso mais idealizador, mais realista, mais próximo da população, para que votem não só a reforma da Previdência, mas a reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, né, da Lei de Execuções Penais. É importante que o cidadão tenha disciplina e respeito com o outro, para que a gente possa viver de forma livre, liberal e democrática essas questões, respeitando todas as diversidades. Mas tem que ter disciplina, tem que ter respeito, a lei precisa ser respeitada. Agora, voltando para a questão do Bolsonaro, como a gente está vendo as imagens, ele sempre foi uma pessoa muito incisiva na sua fala. Por ser um militar, tem, evidentemente, esse lado mais voltado para a segurança pública. E nós observamos também que ele tem uma boa experiência de Congresso, algo que ele vai precisar muito para governar o Brasil, porque o sistema político não foi mudado, então ele precisa ter a maioria no Congresso. E ele migrou para um partido que é nanico, com todo respeito ao PSL, mas é um partido que não tem uma representatividade política a nível nacional. Então, ele não vai ter dificuldades, porque assim, ele vai precisar fazer uma boa coligação, ele vai ter que ter, né, vai ter que fazer umas alianças políticas para conseguir mesmo depois ter uma de boa eleito, bancada, principalmente né? Depois de eleito. Terá que fazer uma aliança com o PMDB, com o PP, com o PR. Partidos com o tradicionais, né? Ele vai ter que fazer uma aliança. Né? O ex-presidente Collor foi eleito por um partido nanico. Não conseguiu sustentação política. Né? E não teve habilidade política, maturidade política. Talvez esses exemplos dê ao Bolsonaro uma maturidade política maior de articulação. Mas também é um partido pequeno, que não tem musculatura no Brasil inteiro. Exatamente. Não tem base, né? Não tem mobilização, né? Não tem base pronta. Então, é uma dificuldade. Ele é um fenômeno? Até onde vai, não sabemos. Mas temos que respeitar isso, né? Aí é o Estado Democrático de Direito que a gente vê. Nós temos que respeitar essa figura e é o povo que vai decidir, né? Por que ele chegou até aí? Então, tudo isso tem que ter um raciocínio, tem que ter respostas. Então, precisa ter uma avaliação. Então, tem que respeitar o que pensa no comunismo, no socialismo, na direita, na esquerda. Ele é um cara assumidamente de direita, coisa que até pouco tempo as pessoas tinham vergonha de dizer. E a gente sabe que é infinitamente enorme as pessoas que têm uma linha de direita. Sim. Né? E tinha vergonha de dizer. Tinha que ser só esquerda. Se não fosse esquerda, não podia, né? Então, não é bem assim. Se é para respeitar a opinião, as diversidades e tudo, tem que respeitar a forma de pensamento de todo mundo. Mas o brasileiro, na sua essência, é conservador, né? A gente sabe que existe ainda uma linha de conservadorismo no nosso Brasil. Sim. E essa fala do Bolsonaro, ele comprou muitas brigas e ele fez muitos inimigos também, né? Sem chegar no cargo ainda. Como deputado, ele já comprou muitas brigas com ONGs, entidades, segmentos religiosos, né? Ele bateu de frente com muita gente. Isso também não pode trazer consequências para quem pretende governar um Brasil plural, com tantas etnias, com tantas associações, ONGs, partidos políticos. Governar o Brasil tem que ter diálogo. E será que o Bolsonaro vai conseguir ter esse perfil para conseguir dialogar com todas as frentes? Porque com essas brigas que ele comprou, que ficou evidente, é claro que ele vai ter que depois, como presidente, ouvir a todos. Sim, sem dúvida nenhuma. Ele vai ter que ter uma articulação política, ou seja, uma equipe que o ajude a ter essa articulação política para ele conseguir implantar as ideias, caso seja eleito, né? Assim como os Estados Unidos acabou surpreendendo com um candidato na reta final da eleição, que é o Donald Trump, que acabou ganhando a eleição e tem tomado atitudes aí adversas, tal. A gente tem percebido toda essa polêmica, né? Um presidente muito polêmico, mas algumas atitudes ele tem correspondido
aquilo que ele prometeu em campanha ao eleitor, né? Então, ainda é cedo para avaliar o governo Trump, mas evidentemente que a população, desde as manifestações da tarifa até a derrubada da presidenta Dilma, houve muita mobilização em torno de pedir que os militares assumissem o poder, né? Então, assim, uma forma extremamente radical, que vai se aliar próximo ao Bolsonaro. É outra força, né? Então, é um momento que a gente tem que ter muita serenidade, muita maturidade e responsabilidade de poder observar bem e ver o que é melhor para o país. Que causou muita polêmica, ele participou de vários programas de televisão, né, inclusive nós temos vários vídeos Bolsonaro já publicou na internet de perseguição de grandes veículos de comunicação, inclusive ele teve que ir lá gravar um vídeo, desmentir, ora, não é nada disso. Então, assim, você não acha que a imprensa no geral, sobretudo os maiores canais de comunicação, os grandes veículos, pode de alguma forma também interferir ou influenciar a população? Você acha que os canais de comunicação, os grandes veículos, porque a gente sabe que, não vamos falar o português, cara, aqui no Olho do Furacão não tem conversa fiada, aqui o papo é reto. Por isso que a gente tem uma grande audiência, agradecemos o carinho. Todos nós sabemos que as grandes mídias, sobretudo uma poderosa aí, acaba influenciando votos, comprando brigas, não é verdade? E aí acaba direcionando o voto para um candidato que ela escolhe. A gente sabe que tem uma emissora que faz isso, sempre direciona para um candidato. Você não acha que isso pode atrapalhar o Bolsonaro se uma emissora grande aí direcionar o seu candidato e começar a fazer um trabalho contra o Bolsonaro, ou qualquer outro que seja, não estou falando só do Bolsonaro, estou citando ele porque hoje ele é um dos favoritos, mas podia ser qualquer outro, o Alckmin, o Álvaro Dias, o Meirelles, o Joaquim Barbosa, o Huck, enfim. Você acha que isso não pode influenciar? A mídia não pode direcionar erroneamente o candidato e a população ser influenciada por isso? Evidentemente que sim, né? A gente já teve outros exemplos aí, mas hoje a gente vê um pouco mais discreta essa situação, né? Tem outros veículos fortes de comunicação, a própria legislação acompanha isso de perto, o direito de resposta, o horário eleitoral que é livre, e ali o candidato prejudicado por esse ou aquele órgão de imprensa, ele pode ali manifestar e levar a mensagem ao seu eleitor que determinado veículo está tendo lado, né? Está sendo parcial. E aí, então, existem instrumentos hoje para que ele possa demonstrar isso, ter segurança de ter resposta, coisa que nós tivemos um candidato presidencial polêmico lá atrás, que apresentava muito isso de forma muito incisiva, que era o Leonel Brizola, contra a Rede Globo, né? E ele conseguia apenas aparecer lá por medida liminar ou judicial, para não fazer alguma manifestação, evidentemente. Então, não chega a esse extremo. Hoje, a imprensa, quando ela vai falar com o candidato, naturalmente a lei obriga que ela fale com o outro, que mostre o ponto de vista de cada um. Então, a Justiça Eleitoral tenta se aproximar do ideal ali, né, para não ter essa diferença, essa disparidade no processo eleitoral. E existem outros fatores aí na prática, a gente sabe muito bem, a força do partido, a condição de recursos, apoios financeiros, são outros fatores que também podem pesar na situação. Mas evidentemente, nenhum se aproxima da força do povo quando adota aí uma situação, quando adota um candidato e nele acredita nessa bandeira, e de repente leva, como foi o Lula, né, em 2002, uma bela campanha, bonita campanha em 89, que não chegou, mas chegou depois, e aí não teve jeito, né? Agora, tem um fato curioso, que até então a gente não tinha mostrado ainda, a gente acompanhou bastante nas redes sociais. O Bolsonaro, ao contrário do que a gente imaginava, em locais assim, por exemplo, como o Piauí, que é um local bem lulista mesmo, assim, né? O Lula tem muitos votos lá no norte, no Nordeste, especificamente, né? Piauí, Sergipe, Alagoas, Ceará. O Bolsonaro visitou esses locais e o Bolsonaro foi ovacionado. Impressionante
inclusive foi recebido no aeroporto, depois foi lá no comício, né? Ou seja, a popularidade do Bolsonaro também está chegando no Nordeste, o que era algo muito incomum, até porque o Lula sempre teve uma popularidade muito alta lá nessa região e agora Bolsonaro vem quebrando alguns paradigmas. Isso mostra que a rede social também começa a chegar no Nordeste e no Norte do Brasil. É difícil ainda, a conexão ainda é precária, mas a rede social, quem não consegue no interior, nas capitais consegue acessar. Você acha que a rede social hoje é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta fundamental para eleger um presidente da República? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos exemplo do ex-presidente Barack Obama, né? Que até do ponto de vista de arrecadar recursos, como de alavancar a campanha. Então, dali, você viu o fenômeno que foi super importante. Até na eleição agora, né, que agora a gente chama de fake news, essa questão do fake news, que a justiça está analisando bastante, e que teve o episódio na eleição dos Estados Unidos, da Hillary com o Donald Trump, onde, através das redes sociais, do fake news, pode ter influenciado no processo sucessório ali, na eleição em si, né? Então, eu acho que uma eleição que está quase que ali, cabeça a cabeça, a rede social pode ajudar muito, ela pode ajudar como pode atrapalhar. Então é importante essa questão de criminalizar ações como fake news contra os candidatos, né? Então, é difícil controlar, mas a legislação precisa se aproximar de questões como essa para evitar que um determinado candidato seja chantageado, às vezes de forma mentirosa, né? Hoje a gente vê com a facilidade das montagens. Quantas correntes a gente não vê no WhatsApp ou no Facebook, informações que chamam a atenção, você acaba repassando, depois vai ver que era mentira. Era mentira. Tem muito disso. E na política só analisar vai acontecer bem, o tempo todo, né? Montagem, tanto de um lado como o outro. Então tem muita porcaria na rede social também, que agora chama o fake news, né? As pessoas que por trás ali que não existe passam a atacar figuras de candidatos, enfim. Então é importante. Então, sem dúvida nenhuma que a rede social é uma ferramenta que a cada eleição ela vai ser mais e mais importante para decidir a questão da sucessão. Inclusive eu queria passar a bola mais uma vez aí para as redes sociais, o pessoal que está assistindo a Cabonet, Canal 23 também. Eu queria perguntar para você o seguinte, você já caiu num fake news? Comenta aí, porque tem muitas informações que acabam chegando que são inverdades, e essas inverdades trazem consequências, às vezes, irreparáveis, trazendo até à tona situações onde a pessoa pode sofrer processos, e a rede social ela é muito livre, não tem um controle, né? Inclusive o Facebook, né? Nós temos ele mundialmente falando. Como é que vai conseguir controlar isso, não? O mundo inteiro? Roberto, se você vê difícil, do juiz Sérgio Moro, quantas vezes na internet a gente viu lá, casa caiu para o Sérgio Moro, não sei o quê, tudo inverdades, né? Muitas inverdades. Estou usando ele de um exemplo, porque alguns seguidores do PT diziam que ele estava perseguindo o Lula e tal. Então, era uma figura que muitas montagens foram feitas para tentar denegrir a imagem dele, né, que não conseguiram. Mas tem tantas outras figuras aí que passam por isso. Agora, um outro detalhe importante que a gente não pode deixar de falar aqui é com relação aos próximos, aos candidatos também que estão saindo. O Bolsonaro é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma, por conta do atual momento. Mas isso pode mudar, evidentemente, quando começar as campanhas, os debates. Então nós temos aí uma figura que nós nunca vimos sair candidato a nada, que é alguns até intitulam ele como candidato da Rede Globo, Luciano Huck. Nunca ocupou cargo público, não tem experiência absolutamente nenhuma. Não sei até que ponto isso pode influenciar. O Joaquim Barbosa é do Judiciário, mas não conseguiu permanecer lá por muito tempo, por conta da própria saúde. Não é verdade? Não sei se não conseguiu ficar no Judiciário, vai conseguir governar o Brasil? É uma outra indagação, porque governar o Brasil exige muito mais do que o Judiciário. É isso? Reuniões, viagens, etc. e tal. Nós temos também o Geraldo Alckmin, que governa o maior estado do Brasil,
que é na verdade um país. Nós temos problemas pontuais também em São Paulo, como a segurança pública. A segurança, o crime organizado no Brasil cresceu assustadoramente. São Paulo tem uma facção criminosa que hoje domina o Brasil e é até internacional na gestão do PSDB. 20 anos de PSDB, mais de 20 anos aqui no estado de São Paulo. Está preparado? Quando disputou, não levou. Nós temos a Marina, que começa a emplacar, depois não vai, é uma boa pessoa, uma pessoa religiosa, mas não tem um diálogo talvez um pouco mais abrangente com os outros políticos para conseguir fazer um acordo que é necessário no sistema atual. O Ciro Gomes também é um candidato que não emplaca, não tem popularidade, não tem carisma, mas pode cair no gosto popular. Quem sou eu para julgar? Né? Mas, enfim. Então, assim, esses supeudos candidatos teriam condições de promover um debate onde a gente pudesse ter um esclarecimento um pouco mais detalhado, porque os debates, talvez, acho que nós teremos muitos debates pelas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Agora, será que os debates será crucial para o eleitor tomar uma decisão mais conclusiva, não? É pouco ainda, né? Na minha opinião, muito pouco, porque ali, evidentemente, que o candidato vai estar transmitindo as suas ideias, os seus projetos, tal. Isso é pouco ainda, né? São vários os candidatos. Talvez num segundo turno você consegue verificar melhor as ideias de cada um. Mas é muito pouco. O que é importante é a população tentar participar mais da política, né? Se informar melhor. Essa questão que está no Congresso agora, que o Senado votou o voto distrital, agora está na Câmara, é importante, é um dos pontos que vai ajudar a aproximar o eleitor do candidato, está mais perto da sua região, está mais perto de você. Mas é importante que o eleitor se interesse mais pela política. Essa questão de se omitir, não voto em ninguém, não vou perder meu tempo, alguém vai ser eleito. Sempre alguém vai votar. Entendeu? Então, a omissão não é o melhor caminho. Porque é o seu direito de votar. Você vai errar ou acertar, faz parte. É só você fiscalizar, né? Então, tem político decente, importante, que quer, que gosta de fazer alguma coisa relevante para a sua cidade, para o seu estado ou pelo país. Mas é importante que a população acompanhe também isso. O plano de governo do Bolsonaro foi apresentado em alguns momentos, foi questionado em alguns momentos por algumas entrevistas que ele concedeu, falando sobre essa questão do plano de governo do Bolsonaro. Qual é o seu plano de governo para a educação, para a saúde, para o transporte? E algumas vezes ele foi questionado com relação a ele. Ele falou, eu preciso montar primeiro a minha equipe. Eu preciso montar uma equipe, um time para conseguir governar. Então, eu te pergunto, você acha que antes de assumir um cargo tão relevante de presidente, já tem que ter um plano de governo definido, para quando chegar lá depois, eu estou montando ainda o plano, né, tem que acertar alguns detalhes, e é por isso que eu te perguntei, num partido como o PSL, né, onde nós temos uma representatividade muito pequenininha desse partido a nível nacional, não é difícil conseguir você já não teria que ter algo já montado para conseguir ter uma governabilidade? Importante. Né? Não é esperar a eleição, ganhar a eleição, para então ter um plano. Não, tem que ser antes. É conhecedor dos problemas do país que existem, principalmente quem já é deputado, que está lá, a experiência. E qualquer um que é presidenciável tem que estar acompanhando a história política do país, a economia, os problemas de saúde, educação, segurança, social, tem que estar bem informado, para que ele possa formatar um plano e uma equipe de acordo com aquilo que a sociedade espera. Espera uma resposta para tudo isso, né? Nós temos a maior carga tributária do mundo aí. Então, tudo isso a população quer ouvir, né? Então, tem que formatar, sim, um plano de governo e uma equipe para apresentar isso à população, para que ela possa ou não acreditar e dar um voto, né, de confiança para aquela atitude, para aqueles ideais daquele determinado candidato. Isso é de suma importância. E uma coisa a gente tem que deixar bem claro, o Bolsonaro, ele realmente participa de todos os principais programas de televisão. Você vê hoje o Danilo Gentili, participou do programa do Jô, Ratinho, deu entrevista para as várias rádios, TV Bandeirantes, enfim, ele realmente, coragem ele tem, ele enfrenta mesmo. Isso nos debates, eu não tenho dúvida nenhuma, que será crucial, fundamental. Mas, evidentemente, que nós teremos ainda muito tempo para a eleição. Nós vamos fazer várias avaliações aqui. Essa foi a primeira.
falando sobre a questão do Lula. Será que o Lula realmente vai ter condições de sair candidato? Né? No momento ele está inelegível e pode ter a sua prisão decretada a qualquer momento. Nós sabemos disso. A justiça brasileira ela corre de uma maneira muito confusa às vezes, mas quando acontece, toma as redes sociais. E o Bolsonaro desponta como favorito, mas apesar de nós termos outros candidatos correndo por fora também, e tudo pode mudar. No Brasil, a eleição aqui, ninguém ganha na véspera, na verdade, a eleição, tudo pode acontecer. Então, eu queria agradecer aqui a presença do nosso convidado de hoje, Lau Alencar, analista político, falou sobre essa questão envolvendo o Lula, falou sobre a questão do Bolsonaro, o Bolsonaro que é um candidato que desponta aí, mas a gente sabe que muitas coisas vão acontecer ainda. Queria que você deixasse as suas considerações finais aqui no nosso programa, Léo. Queria mais uma vez agradecer e colocar à inteira disposição e mandar um grande abraço aí aos telespectadores, meu amigo Sandrão, você, Roberto Carlos. Desejo sucesso, né, nessa nova empreitada desse programa que vem contribuir para o interesse público. E é importante que as pessoas possam acompanhar, porque daqui eu tenho certeza que você vai trazer várias entrevistas e coisas importantes de cunho público, social, político, enfim, tudo aquilo que é importante a população saber e acompanhar. E aí eu me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a participação. Queria agradecer aqui a participação do nosso querido amigo Lau Alencar e agradecer você que nos acompanhou pelas redes sociais, pela Rede Smart de Comunicação, né, Cabonet Canal 23. O programa No Olho do Furacão foi dedicado hoje exatamente a isso, ao tema polêmico, mas sempre contribuindo com prestação de serviços, utilidade pública e o jornalismo sem papas na língua. Aqui, meu filho, o papo é reto, aqui não tem conversa fiada. É sempre no olho do furacão. Grande abraço, até a próxima.